Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tá tudo bem com vocês, minha gente? Mas que maravilha, comigo também está tudo bem, mais ou menos, porque hoje, especialmente hoje, o assunto do vídeo é um assunto bem cabuloso, hein? É pesado, é complicado e é difícil, porque hoje nós vamos falar sobre situações, na verdade tragédias, coisas horríveis, horripilantes que aconteceram com algumas pessoas e que nem eu, e muito menos você, que eu sei que você ainda é mais fraco, não tô brincando, provavelmente eu sou mais fraco do que você, nenhum de nós dois conseguiria sobreviver ou aguentar ou ter a nossa sanidade mental. Então já deixa aí o seu gostei, se inscreve no canal, deixa aí o seu comentário também, é extremamente importante que você comente nesses vídeos e faça tudo isso. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas, que é para mais pessoas virem aqui assistir esses vídeos maravilhosos. E outra coisa, antes de começar direitinho, eu sou o Will, tá? Todo vídeo eu esqueço de falar isso. Mas agora, você já se inscreveu? Já deixou o gostei? Já comentou e já compartilhou? Então, se você já fez tudo isso, agora a gente já vai seguir em frente e vamos para a primeira história, que infelizmente é muito trágica. Essa história que eu queria contar é uma história bem famosa, inclusive tem uma foto bem famosa que foi tirada no momento certo. Essa é a história de uma jovem colombiana de apenas 13 anos chamada Omaira Sanchez. Infelizmente, no lugar onde ela morava existia um vulcão, que era o vulcão Nevado del Ruiz. E infelizmente em 1985 esse vulcão entrou em erupção e matou mais de 25 mil pessoas lá da região onde ela morava. E essa foi uma das jovens que morreu, mas não vítima diretamente do vulcão. Por causa da lava que foi descendo e enchendo, tudo que foi acontecendo, a jovem acabou ficando praticamente soterrada nos escombros de sua casa por mais de 60 horas. Imagina você ficar preso num lugar da sua casa totalmente destruída por mais de 60 horas, sabendo que a sua família morreu, seus amigos morreram, todo mundo da sua escolinha, todo mundo que você conhece, provavelmente, foi embora e só você tá ali com a sua cabecinha pra fora, que nem se dá pra ver nessa foto, tá vendo? Que eu falei que era uma foto bem famosa, provavelmente você conhece. Ela foi resgatada, mas ainda assim, infelizmente, ela morreu, pois ela teve hipotermia e também gangrena. Minha gente, imagina que situação desesperadora que não deve ter sido para essa menina. Mas o que me faz ficar pensando sobre essa foto é que eu imagino que ela já deva, nesse momento, ter passado por tanto desespero. Você vê que ela não tá desesperada, porque eu imagino que todo o desespero já deve ter passado mais de 60 horas, mano. É mais de 2 dias preso no escombro da sua casa. Mais de 2 dias é pra lascar um ser humano. Infelizmente é uma história muito triste, muito complicada, mas aconteceu e é a vida. Mas agora vamos pro segundo caso de história terrível que aconteceu na vida. Essa daqui é uma história que eu acho que é ainda mais cabulosa. Imagina o seguinte: dois irmãos gêmeos, um chamado Brian e o outro chamado Bruce. Com o passar do tempo, enquanto eles ainda eram crianças, a mãe e o pai decidiram que estava na hora de circuncidar, ou circuncisar os filhos, não estou lembrado agora, mas circuncidar ou circuncidar é literalmente tirar a pelezinha que tem ao redor do pênis da criança e que muitas vezes acaba não se desenvolvendo enquanto ela está se tornando um adulto. Isso acaba trazendo muita dor. Mas quando você é criança ainda é normal. Só que eles decidiram, não, vamos tirar o prepúcio dos nossos filhos, vamos fazer isso cirurgicamente. Decidido? Decidido. Então eles levaram as crianças para fazer essa cirurgia, deu tudo certo com o procedimento do Brian, só que na hora do procedimento do Bruce, a máquina que fazia a circuncisão deu algum tilt, deu alguma falha, e infelizmente deformou o pênis do menino.
Eles voltaram para casa desesperados, sem saber o que fazer. Nosso filho não vai conseguir mais viver normalmente. Ai, Jesus, ai meu Deus. E aí um médico, um doutor especialista, ficou sabendo do caso e decidiu contactar a família e influenciou eles a fazer, olha só, o seguinte, que o cara... Ai, chega a me dar até agonia, olha só, é o seguinte, o cara falou pra família: na verdade, como eu sei muito bem das coisas, eu sou um cara muito inteligente, eu sei como é que as coisas realmente funcionam. O gênero da criança não é definido biologicamente, é definido pelo jeito como você trata essa criança. Então se o menino nasce menino e você trata ele como se ele fosse menina desde o iniciozinho de sua vida, ele vai lá na frente se identificar com uma menina. Só que não só é preciso que ele se identifique com uma menina, como também é preciso que a gente faça cirurgia para remover o pênis dele e fazer uma vagina. E aí a mãe e o pai, muito bem intencionados, pensadores, muito bons das ideias, foram lá e decidiram que sim, essa era uma ótima ideia. Muito triste, e foi exatamente isso que aconteceu. Eles não contaram pro menino que ele era menino, trataram ele como se ele fosse realmente uma menininha. Só que o menino começou a despertar a sensação dele, a vontade dele de brincar com brinquedinhos, de fazer coisas de menino, de brigar. E aí a mãe sempre ficava falando: não, meu filho, mas não é assim, mas não é desse jeito. Ah, você tem que agir assim. Mano, que mãe desnaturadamente pra um filho por 6 anos. E ela conta que ela até se arrependeu, só que né, eu fiz um erro desse, agora não dá mais pra voltar atrás, vamos continuar com a mentira. Que ódio, que ódio! E aí, quando chegou nos 9 anos de idade, o doutor lá considerou que o caso era um completo sucesso. Ele escreveu um artigo científico dizendo que o caso deu certo, que fizeram isso, que fizeram aquilo. Só que, ao invés de colocarem o nome do menino de Bruce, ele colocou o nome do menino de John. Pelo menos isso, né? Porque pelo menos ele não ficou conhecido. Seguiu-se em frente, o menino começou... ele só gostava de coisa de menino mesmo, não fazia amizade com ninguém, nem com menino, nem com menina na escola. As pessoas da escola chamavam ele de mulher das cavernas. E aí, com 13 anos de idade, a mãe dele finalmente reuniu os dois, os pais reuniram os dois e contaram que na verdade ele era ele e ele não era ela. Imagina o quanto de revolução que isso não deve ter gerado na cabeça de um menino de 13 anos. Semanas depois ele decidiu que ia sim querer que o pênis dele fosse reconstruído, então ele tirou a vagina, colocou o pênis. Infelizmente ele não ia conseguir ter filhos, mas ele conseguiu se casar com uma mulher que já tinha filhos, viveu uma vida feliz até, perdoou a mãe, só que deu errado. Quando ele descobriu que o caso dele tinha servido como um experimento científico, ele começou a entrar em depressão. Porque quem é que não ia entrar em depressão? A minha mãe me coloca no experimento científico quando eu tenho nem 1 ano de idade e nem me conta nada, mente pra mim a vida inteira, e só quando eu tô já com uns 20 e poucos anos é que eu vou descobrir que eu fui um experimento assim. Ah, vá se lascar. E aí o casamento dele foi se arruinando, até que enfim os dois se separaram. E logo em seguida o irmão dele morreu de overdose de drogas. E logo em seguida, quer saber, minha vida tá acabada, minha vida é uma droga, minha vida é um lixo, eu não tenho nada, não tenho esposa, não tenho filho, não tenho irmão, não tenho mãe, pai, não tenho porcaria nenhuma. Ele foi lá e aos 38 anos, pá, se matou com um tiro na cabeça. E pra você ver, né, a consequência que um ato errado não causa numa vida. O quanto essas vidas não poderiam ter sido diferentes se o menino simplesmente tivesse continuado com o pênis desconstruído daquele jeito. Eu tenho certeza de que teria sido muito melhor para a vida dele, né? Mas infelizmente foi isso que aconteceu. E agora nós vamos para o próximo caso, muito triste, muito trágico. Vamos embora, pessoal! Esse caso, eu acho que ele é ainda mais bizarro e ainda mais polêmico. Pra mim ele é. É o caso de uma menina chamada Susan Wiley.
Infelizmente, assim que ela nasceu, a mãe do pai dela morreu. Ela foi atropelada por um caminhoneiro. E aí o pai dela decidiu que ele ia proteger ela e toda a sua família de tudo que tivesse do lado de fora. Então o que foi que ele decidiu fazer? Que tal colocar a menina num quarto escuro, amarrada numa camisa de forças, acorrentada durante o dia em um banquinho e durante a noite em seu próprio berço? A mãe da menina também não tinha muito o que fazer, porque ela tinha problemas psicológicos. Inclusive o pai da menina também tinha problemas psicológicos. Claro, né? Fazer um negócio desse não pode ser muito bom das ideias. A mãe também tinha os problemas psicológicos e quando ela era criança, um acidente fez com que ela tivesse catarata. E aí ela já não enxergava direito, tinha uns problemas psicológicos. E essa menina também tinha um irmão. Só que o irmão dela também era muito novinho, também era uma criança, também era ameaçado pelo pai. E infelizmente ninguém da família tinha muito o que fazer. O único contato que a Susan tinha era com o pai. E era justamente quando ele abusava dela. Só que não em questão sexual. Ele abusava dela gritando com ela, ameaçando ela com um pau de madeira. Basicamente a menina não podia falar, ela só conseguia falar algumas poucas palavras. E se ela falasse, o pai gritava com ela, batia nela. Nossa, era o diabo na vida dessa menina. Ela não podia fazer um barulho, ela não podia grunhir, não podia fazer assim, não podia. Se o cara batesse nela, ela tinha que apanhar completamente calada, quietinha. Ela não conseguia mastigar, não sabia mastigar e nem andar com 13 anos de idade. Mas aí como é que foi que descobriram isso tudo? O pai e a mãe brigaram e foi uma briga muito feia. E a mãe reuniu forças, juntou-se toda a forma possível para conseguir fugir com a menina. E aí elas foram no escritório de justiça social. Só que a mãe, que não conseguia enxergar direito, abriu a porta errada. E no lugar que ela realmente entrou, era um lugar que tinham cientistas, era um lugar que tinha pessoas, psicólogos, psiquiatras, umas pessoas que na hora que olharam para a menina e descobriram que ela tinha 13 anos, perceberam, caramba, não consegue andar direito, não consegue falar, a menina não conseguia focar em nada, a menina cuspia em tudo quanto era canto e se masturbava em público. Mano, quando essa história foi toda descoberta, o pai dela se matou dando um tiro também na cabeça e deixou um bilhetinho dizendo: eles nunca entenderão. Então o cara realmente achava que aquilo que ele estava fazendo eram 7 maravilhas para a vida da menina, que aquilo dali estava completamente certo. A mãe dela não pôde ficar com a menina e ela foi tratada por diversas pessoas. Então ela passou na mão de psiquiatras, passou na mão de linguistas, estudiosos, cientistas, tudo quanto era gente possível. E teve um dos cientistas, um dos pesquisadores, que conseguiu realmente criar um vínculo com a menina. Infelizmente, devido a tanto tempo sem conseguir expressar os seus pensamentos falando, ela já não conseguia mais realmente falar nada. Só algumas poucas palavras e somente isso, tipo blue, que é azul, orange, que é laranja, algumas cores e mais nada. Depois de 5 anos de treinamento, ela não conseguia mais evoluir naquilo. Mas já dava pra ver que ela era uma menina esperta. Ela conseguia sair de casa junto com um cara que estava com ela, né, o cientista, que ajudava ela e gostava bastante dela. Só que o problema é o seguinte, ele era fundado por pesquisadores. Só que à medida que o tempo foi passando e as pessoas foram vendo que a menina não ia mais progredir, pararam de enviar o dinheiro para pesquisa e aí o cara não teve o que fazer, infelizmente. E aí ela voltou para casa da mãe. Só que a mãe levou a menina para o lugar onde ela tinha sido atormentada durante toda a sua vida. O pai dela não morava mais lá, ainda bem, mas ainda assim, nada de catiberi, de catiguirigo. Mano, como é que você leva a sua filha, que foi atormentada durante anos, para o lugar de cativeiro da sua filha? Não me entra na cabeça. Então a mãe percebeu que não conseguiria tratar da filha. Então ela colocou de novo para adoção e a menina foi passando de lar em lar, 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 até que finalmente ela foi parar numa casa de repouso em Los Angeles, onde ela mora provavelmente até hoje. Ninguém sabe realmente como ela está, se ela está viva ou se morreu.
ninguém faz nem ideia e qualquer pessoa é estritamente proibida de tentar ter um contato sequer, um contato mínimo com essa menina. Você não pode tentar chegar lá pra vê-la. Nossa, complicado, hein? Que situação complicada. E aí ninguém sabe se ela aprendeu a falar, ninguém nem sabe como é que ela pensava, porque se você não sabe falar, como é que você pensa? Quando você pensa com palavras. Então será que ela pensava com imagens? Não sabe, ninguém faz ideia. Por quê? Porque ela não conseguia falar sobre aquilo que ela estava pensando. Esse foi o trágico caso da menina Susan Willey. E agora a gente vai para o último caso, que é um caso trágico, mas ainda assim é um caso legal, ó. Olha só o seguinte, você tem que ser uma pessoa muito batalhadora, muito lutadora e muito louca da vida para ser essa mulher daqui. O nome dela é Violet Jessop. E desde o início, a mulher já era uma super vencedora. Porque entre os 9 irmãos dela, 6 sobreviveram à infância. E ela foi uma dessas 6. Depois do pai dela ter morrido, ela decidiu que queria seguir a carreira que a mãe dela tinha antes de conhecer o pai, que era de comissária de bordo de navio. Em 1910, ela entrou para a tripulação do navio RMS Olympic. Para quem não sabe, esse é um navio que não era o Titanic, mas que foi o navio mais famoso antes do Titanic. Ele era o grande navio, maravilhoso, incrível. E aí em 1911, quando ela já estava há 1 ano na tripulação, o navio bateu com outro navio, que era um navio de guerra britânico, e felizmente ninguém morreu. Mas aí você já pensa, né, cara, um navio bateu, isso na hora que eu tava nele, eu nunca mais que chego nem perto de uma lancha, que dirá de um navio. Só que não, ela decidiu que queria voltar. E aí 7 meses depois, sabe qual grande navio foi anunciado? Teve a sua primeira viagem, um navio maravilhoso, o melhor navio de todos, navio construído por sei lá quantas milhares de pessoas e que infelizmente não tinha bote salva-vidas o suficiente. Exatamente ele, o Titanic. Nem ferrando que eu entrava, nem que fosse um navio de hoje em dia que quase não afunda. Muito difícil o navio hoje em dia afundar, mas eu não entraria de jeito nenhum. Ela foi, entrou pra tripulação e aí na primeira viagem você já sabe o que aconteceu, né? O Titanic bateu no iceberg e ela conseguiu ser salva justamente por causa daquele negócio, sabe? De mulheres e crianças primeiro. Aí você pensa, né? Ok, uma vez já foi, segunda vez já foi, agora acabou. Essa mulher nunca mais vai querer entrar no navio. Errado, minha gente! Ela continuou trabalhando como comissária de bordo de navio. E em 1916 ela decidiu, quer saber? Essa vida de comissário de bordo de navio gigantesco tá muito pra mim. Eu não quero agora trabalhar num negocinho menor. Então ela foi e começou a trabalhar num navio que tinha se transformado em um navio hospital. Era um navio da Primeira Guerra Mundial que transportava soldados feridos e ia e voltava transportando os soldados. Então ela falou, né, agora vai ser de boa, vai ser tranquilo. Na primeira viagem do navio, depois de 57 minutos do navio ter saído do lugar, o navio explode. Não é que o navio explodiu, é que teve uma explosão no navio. Até hoje ninguém sabe o que foi que aconteceu, mas do nada, puxa! E ela conseguiu entrar num bote, só que na hora que ela estava saindo do bote, estava conseguindo ir embora, os propulsores do navio, girando dentro do mar, começaram a puxar os botes salva-vidas. E aí, para ela conseguir fugir, ela teve que pular do bote salva-vida. E aí, na hora que ela pulou, ela bateu a cabeça em algum lugar. E, mano, olha só o seguinte, 30 anos depois dela ter batido essa cabeça, ela foi descobrir, quando ela foi num médico pra ver o que tinha, porque ela tava cheia de dor de cabeça, ela descobriu que aquela batida na cabeça que ela deu causou um trauma craniano. Mas o trauma craniano simplesmente foi sarando sozinha, e agora ela tinha essas dores de cabeça, mas era normal. Agora já não tinha mais trauma nenhum. E ela conseguiu viver o resto de sua vida trabalhando como comissária de bordo e pelo menos nunca mais teve nenhum acidente, graças a Deus. E morreu já muito velha. Eu achei interessante essa história porque traumas e traumas e traumas, histórias trágicas e ainda assim a mulher conseguiu sobreviver 3 acidentes marítimos desse tamanho. Mano, a mulher tinha que ser, ó,
top, hein? Essa daí eu acho que Deus gostava pra caramba. Mas ó, pessoal, esse foi mais um vídeo. Eu espero que você tenha gostado pra caramba. Deixa aí o seu gostei, deixa aí o seu comentário, se inscreva no canal pra você se tornar uma irmã Ivânia. Ah, como eu adoro quando você clica esse botão de inscrever-se, rapaz. Clica aí nesse botão pra eu ficar bem felizão. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas. E muito obrigado por ter assistido mais um vídeo. Deus, mais uma vez, muito obrigado por esse vídeo daqui também. Obrigado por tudo. Valeu, tchau pessoal, beijo, tchau, tchau, fique com Deus, tchau, fui!